João Fonseca perde para Thomas Mahat e é eliminado do US Open 2025, derrota em sets diretos, 3-0, mas o João deixou uma ótima impressão no primeiro set, onde ele fez um jogo muito bom, mas o Mahat foi simplesmente perfeito, principalmente no tie-break, e no segundo e terceiro set, o tenista da República Tcheca mostrou porque é um top 20, né? Tenista aí 22 do mundo, com muita qualidade. Assim, ele foi, na minha opinião, foi uma partida perfeita do Tcheco. E a gente vai analisar o jogo de hoje e vamos também trazer um panorama de como é que foi o João, né, nesses grandes lãs, pontos positivos, pontos negativos e, obviamente, vamos analisar o jogo de hoje sem passar pano. A gente tem que falar o que a gente vê de positivo e o que a gente vê de negativo. Mais uma vez, eu sempre falo a gente, porque eu sempre converso com o meu sócio Renato antes dos pós-jogo aqui para a gente trocar ideias e opiniões sobre o desempenho do João, e a gente tem bastante coisa aí para falar do jogo de hoje. Eu preciso pedir a sua inscrição aqui no canal, estamos aí na nossa meta de 6 mil inscritos. O João foi eliminado do US Open, mas a Bia, por exemplo, continua lá, e a próxima parada do João Fonseca será a Copa Davis, onde o Brasil vai enfrentar a Grécia em Atenas. Então vamos lá, vamos analisar esse jogo aqui com muita calma. Uma pena, né, ó, tudo vermelho aqui atrás, ai meu Deus, luz vermelha. É um filme de terror quando o João perde, porque fica essa luz horrorosa aqui, mas fazer o quê? Faz parte do processo, faz parte do aprendizado. João aí parciais de 6-7, 2-6, 3-6, 3-0 pro Thomas Mahat. Vamos aqui analisar os números antes da gente falar um pouco desse jogo. Olha só, o serve rating do Thomas Mahat, assim como o João tinha tido um serve rating de, acho que foi 302 no jogo anterior, que o colocaria como o melhor serve rating da ATP, em média, o Mahat hoje fez 306. Então ele seria o melhor serve rating da ATP. O que é o serve rating? É a nota do tenista sacando. É uma nota, inclusive, dada pela ATP. Ela considera alguns critérios importantes, como porcentagem de primeiro serviço, pontos ganhos no primeiro e no segundo serviço, aces, dupla faults. Ela considera várias métricas e chega numa nota, e essa nota do Mahat mostra o quanto ele sacou hoje. E mais, né? Acho que... E aí vai já a primeira análise, minha análise do jogo. O João teve 4 breakpoints, inclusive o primeiro deles foi um set point, que o Mahat fez um ace. O Mahat sacou muito bem nos 4 breakpoints. O único que o João teve um pouquinho mais de chance foi o último, o quarto. Os outros 3, os 2 primeiros foi ace e o terceiro foi um baita saque. O quarto também foi um baita saque. Aí você pode falar assim, poxa, mas o João não teve o que fazer, porque o cara cresceu nos breakpoints. É verdade. Porém, tem uma coisa que a gente tem que analisar, e aí já colocando a minha primeira opinião aqui, grandes tenistas, e isso, inclusive, quem me falou foi o próprio Renato, né? E eu até falei, vou falar isso no vídeo. Grandes tenistas, o grande diferencial desses caras é o detalhe. É como ele joga os pontos de detalhe. O detalhe. Quando o João surgiu no tênis e ele ganhava de todo mundo, e ele jogava ali foi número 1 no juvenil, e jogando challenger assim muito acima, né? A gente falava assim, o João tem muitos atributos, e nos pontos de pressão, às vezes ele dá uma bobeada, ele desperdiça muito breakpoint, mas naquela época não fazia falta pro João desperdiçar breakpoint, porque ele fazia muitos breakpoints e ele conseguia ganhar os jogos. Quando você chega num nível onde você vai enfrentar tenista 20 do mundo, 15 do mundo, 10, como o João vem enfrentando, não é mais os pequenos detalhes, é o detalhe. Você aproveitar essa situação, esses pontos, faz você ganhar o jogo, porque o jogo é tão nivelado por cima que os pequenos detalhes é que decidem. Óbvio, o João teve 4 breakpoints, o Mahat foi muito bem. Só que por outro lado, o Mahat salvou, aliás, o Mahat converteu 3 em 6, ou seja, o João cedeu 6 breakpoints para o tcheco e perdeu 3 vezes o seu serviço. O tcheco cedeu 4 breakpoints para o João e não perdeu nenhuma vez o seu serviço. Só que tem um porém aí que a gente tem que analisar. O Federer falava isso. Todos os pontos são iguais. Quando você perde um ponto, o ponto seguinte vale a mesma coisa que o ponto anterior. Mesmo sendo um breakpoint, não interessa. No final das contas, o que vai valer é quem ganhar os pontos mais importantes. Então, quando você tem um game onde você tem um 30 iguais, que isso não entra na estatística, quando você ganha um 30 iguais e vai pro 30-40 ou vai pro 40-30, é o que a gente chama de ponto de pressão,
não entra na estatística final de breakpoints convertidos e tudo mais. Então, às vezes, numa situação onde você tem um 30-40 para quebrar o saco do adversário, o adversário mete um ace, os grandes tenistas continuam pressionando o cara. Então ficou deuce, breakpoint de novo. Vai lá, mete outro ace, tá bom, deuce, vantagem. Deuce de novo, breakpoint. O grande tenista, e isso vai da maturidade, é óbvio que a gente não tem que exigir isso do João agora, o João ainda é muito novo e ele tá amadurecendo. Isso é o ponto, a lapidada final para você se tornar um grande tenista, é você não baixar o seu mental quando você tem uma pequena frustração ali de curto prazo. Então, se você tem um 30-40, fica iguais, vantagem pro cara, você vai, luta, iguais de novo, breakpoint, o cara mete outro ace, iguais, breakpoint, aí você quebra. Uma hora você vai e quebra. Então, o que eu acho que faltou hoje foi aquela coisa de você martelar mais buscando a quebra de saque, né? E os pontos de pressão, obviamente, o Marat foi melhor. Não temos dúvida em relação a isso. O Marat foi lá, converteu os breakpoints e o João não. Essa que é a verdade, né? No final das contas, é isso que foi. Na hora que precisou, o Marat cresceu e elevou o seu nível. Inclusive no tie break do primeiro set, o Marat não errou nada. O João jogou um bom tie break. Deu azar, teve 2 devoluções que ele foi pro winner e a bola saiu um pouquinho. Teve aquele voleio na rede que o João poderia ter empatado. E o Marat defendendo, não errando. Foi lá, conquistou o tie break. E depois, no segundo e terceiro set, elevou o nível e o João caiu um pouco o nível. Aí é verdade. Mas, na minha opinião, o saldo é positivo. Eu vou explicar por quê. O João, essa temporada, ele jogou pela primeira vez os 4 Grand Slams. No ano passado, em 2024, ele tinha jogado só fase de quali. Então, em 2024, ele disputou o quali de Wimbledon. Primeira rodada, perdeu. Em 2024 ainda, no US Open, ele perdeu na última rodada do quali. Então ele ganhou as 2 primeiras, do Lucas Klein, do Calvin Hammery, e depois perdeu pro Spizirri. E foi o que ele fez em 2024. Em 2025, ele disputou o quali do Australian Open, conquistou 3 vitórias, Agustin Gomes, Wong e Tirante, entrou na chave principal. E aí que a gente começa a analisar o que o João fez esse ano em Grand Slam, que é sim um saldo muito positivo, extremamente positivo. Ele ganha do Rublev na primeira rodada do Australian Open e depois perde para o Sonego. Em Roland Garros ele tem 2 vitórias, ganha do Hurkacz, ganha do Herbert e perde do Draper. E em Wimbledon, mais 2 vitórias, ganha do Fernley, do Brooksby e perde do Jarry. E no US Open ele ganha do Kecmanovic e perde para o Marat. O João, em Grand Slam, esse ano foram 6 vitórias e 4 derrotas. Na sua primeira temporada disputando o Grand Slam. E mais, por que eu julgo o saldo positivo? Porque o João saiu de Cincinnati jogando um tênis que a gente ficou muito preocupado, porque, né, a gente até falou que ele estava preso e tal. E não foi o que aconteceu no US Open. Eu prefiro o João do US Open perdendo na segunda rodada do que o João de Cincinnati perdendo na terceira. Porque em Cincinnati ele passou meio aos trancos e barrancos, jogando mal, jogou muito mal na terceira rodada, e no US Open ele pegou uma chave dura, pegou um cara dificílimo na primeira rodada, e pegou um top 20 aí, número 22, mas que já foi 20 do mundo, Thomas Marat, que é um cara extremamente competente, é um cara que tem um matchup complicadíssimo, a gente falou aqui, né, muito atlético, né, o João dava várias devoluções de saque no pé, e ele voltava pra quadra, então assim, ele é um cara muito competente. Deu um pouco de azar no sorteio da chave, e isso, com a tendência, o João subindo no ranking, sendo cabeça de chave, ele pegar chaves mais acessíveis, né? Ele tá ali, beirando ali 40, 41, 42 do mundo, ele chegando em 32 do mundo, e aí temos que ver como é que vai ser o calendário dele daqui pro final do ano, pra ver se vai dar tempo dele chegar no Australian Open como cabeça de chave, com certeza vai dar algumas facilidades ali de caminho, de confrontos, para que o João cresça ao longo da competição. Então, olha só, porcentagem de primeiro serviço, 66%, dentro da média, fez 9 aces, foi bem, fez 4 duplas faltas, é verdade. Isso é relacionado à queda de energia, ele fez 3 duplas faltas no último set. Então, teve um game que ele fez 2 duplas faltas, então isso já é um pouco de queda de energia. Pontos de retorno, o Marat foi superior, 41, mas o João ganhou 34, então foi meio parelho. E aí, nos winners, o João foi abaixo. Primeiro set muito bom, errando pouco, foram 10 winners só no primeiro set, e depois ele caiu um pouquinho, 6 e depois 4. E erros não forçados, errou também mais do que fez winners,
mas muito pelo segundo e terceiro set. O primeiro set do João foi muito bom, e o próprio Mahat falou depois do jogo, ele falou assim, se eu tivesse perdido o primeiro set, eu não sei o que iria acontecer. Então é aquele detalhe, que é o que o Federer fala, que é o que o Federer fez anos e anos, que o Nadal fez, que o Djokovic faz até hoje, que é a gente falar assim, putz, na hora da pressão esses caras crescem. O Sinner é assim, o Alcaraz é assim. E o João, é óbvio, esse é o último salto que ele precisa, porque tecnicamente falando ele tem muito tênis, mas a maturidade dele, a gente vai falar, pô, esse cara tá pronto, quando nesses momentos a gente olhar e falar, ah, agora que o João cresce. O Gustavo Kirten era assim, né? O João está preparado, está se preparando para galgar posições no ranking, mas ele precisa dar esse último passo, que é o passo mais difícil, que é você crescer nos momentos de pressão e não deixar o adversário ganhar de você quando ele tá perto de ganhar, né? Quantos jogos a gente viu dessa turma de cima, e não tô falando só dos fenômenos, não. Você pega o próprio Zverev, é um cara que, pô, no momento de pressão é duro ganhar, o Fritz, esses caras top 10, para você ser um top 10, você tem que ser osso duro, você não pode perder um jogo fácil. Pro cara ganhar de você, ele tem que suar sangue. E isso é, para mim, ainda o que falta no João para que a gente possa definitivamente falar, esse moleque vai chegar no top 10. Então ainda tá faltando isso e é parte do processo. Mais uma vez falando, para mim saldo positivo, temporada espetacular do João. Não sei como é que vai ser o calendário, eu espero de coração que ele jogue mais alguns torneios até o final do ano, para que ele suba também um pouquinho mais no ranking, ganhe mais experiência. Mas foi uma ótima temporada, praticamente a temporada de estreia do João. Ele não tinha jogado, por exemplo, o Grand Slam. E eu tenho certeza que no ano que vem, com essa maturidade chegando, com a estrutura física melhorando, ele tende a avançar para as fases decisivas de pelo menos 2 Grand Slams. E aí o céu é o limite, certo? Então a gente fica triste com a derrota do João, mas sabemos que é parte do processo. E eu fico feliz que pelo menos ele jogou solto nesse US Open e jogou bem. Tanto no primeiro jogo, como no segundo jogo ali primeiro, até a quebra no segundo set, o jogo era... o João estava até melhor que o Mahat. Até a quebra do Mahat no segundo set, o João estava confirmando melhor os seus games de saque e pressionando o Mahat. Chegou até 7 points no game de saque do tcheco. Então, é isso, faz parte do processo. Que vem a Copa Davis. Então, continue acompanhando a gente aí, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.